Salve, salve pessoal, tudo beleza? Recentemente o Flamengo quebrou seu recorde de vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, que antes era de 6 jogos, passando agora a ser de 8 partidas, igualando o feito do Cruzeiro na era dos pontos corridos, que também venceu 8 em 2003 e 2013. O recorde absoluto em toda a história pertence ao Guarani, que em 1978 venceu nada menos que 11 jogos consecutivos. Pegando carona nesse assunto, no tema de hoje você vai ficar sabendo qual foi a maior sequência de vitórias do seu clube no Campeonato Brasileiro. Então não perde mais tempo e já deixa o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação. E também a sua inscrição no canal, caso ainda não seja um inscrito. Vamos começar falando do América Mineiro, que na edição de 1973 do Campeonato Brasileiro engatou 6 vitórias consecutivas, as 3 primeiras válidas pela primeira fase, enquanto as outras 3 pela segunda. As vítimas foram as equipes do Atlético Mineiro, do Figueirense, do Olaria, do Vasco, do Ceará e do Tiradentes do Piauí. Na edição do Campeonato Brasileiro de 1998, o Atlético Paranaense do técnico João Carlos Costa engatou uma sequência de 6 vitórias consecutivas, começando no triunfo de 4-0 sobre o Guarani e terminando na vitória de 2-0 sobre o América de Natal. As outras vítimas foram as equipes do Bragantino, do Botafogo, do Internacional e do Vitória. No Campeonato Brasileiro de 2011, o Atlético Goianiense fez a sua melhor participação na elite do futebol brasileiro, ao terminar na 13ª posição, herdando uma das vagas na Copa Sul-Americana do ano seguinte. A boa campanha foi sob a batuta do técnico Hélio dos Anjos, que esteve à frente do clube na sequência de 5 vitórias consecutivas, começando no triunfo de 2-0 sobre o Santos, depois vencendo o Flamengo fora de casa por 4-1, em seguida superando o Grêmio por 1-0, além de vencer o América Mineiro fora por 2-1, terminando a sequência com uma vitória sobre o Coritiba por 3-1. Em 2 oportunidades, o Atlético Mineiro engatou 8 vitórias consecutivas, a primeira em 1977 e a segunda em 1986. Em 86, sob o comando do técnico Wilton Chaves, o Galo passou por cima da Portuguesa, do Comercial do Mato Grosso do Sul, do Fortaleza, do Botafogo, do Rio Branco do Espírito Santo, do Ceará, do Nacional do Amazonas e do Internacional, e toda a sequência foi entre a primeira e a segunda fase. Em 2009, o Avaí estava de volta à elite do Campeonato Brasileiro depois de 30 anos, e não decepcionou ao fazer uma bela campanha, terminando a competição na 6ª colocação, quase beliscando uma das vagas na Copa Libertadores de 2010. Nas 38 rodadas, o time foi comandado pelo técnico Silas, e entre a 11ª e a 15ª rodada, o clube engatou uma sequência de 5 vitórias consecutivas, levando a melhor sobre Goiás, Sport, Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória. Em 1986, o Bahia, do técnico Orlando Fantoni, engatou 7 vitórias consecutivas no Grupo C, em partidas que foram válidas pela primeira fase. A sequência começou com uma goleada de 4-0 sobre o Rio Branco do Espírito Santo, e as demais vítimas foram o Vasco, o Piauí, a Tuna Luso, o Santos, o Operário do Mato Grosso e o Náutico. Foi na edição do Brasileirão de 2008 que o Botafogo engatou 6 vitórias consecutivas, a maior do clube na competição. As vítimas foram as equipes do Goiás, do Atlético Paranaense, do Figueirense, do Palmeiras, do Sport e do Cruzeiro, e o comandante do Glorioso era Ney Franco. Em jogos válidos pelo segundo turno da primeira fase do Brasileirão de 1985, o Ceará engatou 5 vitórias consecutivas, superando o Remo, o Paysandu, o Nacional do Amazonas, o Misto do Mato Grosso e o ABC de Natal. Desde 2014, na elite do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, que atualmente vem brigando ferozmente para não ser rebaixada, tem como maior sequência de vitórias 3 jogos, engatados em 2016 e 2017. As vítimas em 2017 foram o Palmeiras, o Avaí e o Cruzeiro, e o comandante era Wagner Mancini. Em 2 oportunidades, o Corinthians engatou 7 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, e coincidentemente, em ambas as ocasiões, o clube terminou como campeão. A primeira vez foi em 1999, quando era comandado por Oswaldo de Oliveira, e a mais recente foi em 2011, quando era comandado pelo técnico Tite.
Entre as vítimas de 2011, esteve o São Paulo, que levou uma sonora goleada de 5-0 do Timão. Em 3 oportunidades, o Coritiba venceu 4 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro, sendo essa a maior sequência do clube na competição. As 2 primeiras foram em 1976 e 2003, e a mais recente foi em 2012, quando superou Ponte Preta, Palmeiras, Bahia e Náutico. Longe da elite do Brasileirão desde 2014, o Criciúma tem como maior sequência de vitórias os 6 jogos em 2003, quando foi comandado pelos técnicos Gilson Kleina e Lori Sandri. As vítimas foram as equipes do Paysandu, do Fortaleza, do Atlético Mineiro, do Juventude, do Flamengo e do Grêmio. Dono do recorde de vitórias consecutivas na era dos pontos corridos ao lado do Flamengo, o Cruzeiro em 2003 e 2013 engatou 8 triunfos e em ambos os anos o clube terminou a competição como campeão. Em 2013, sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, a Raposa passou por cima do Vitória, Ponte Preta, Vasco, Bahia, Flamengo, Goiás, Atlético Paranaense e Botafogo. A maior sequência de vitórias do CSA aconteceu na edição de 1975, quando venceu 3 jogos consecutivos. As vítimas foram as equipes do Grêmio, do Campinense da Paraíba e do América de Natal. Em 2011, o Figueirense fez a sua melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro, ao terminar a competição na 7ª posição. Comandado pelo técnico Jorginho Campos, o Figueira naquele ano também engatou a sua maior sequência de vitórias no campeonato, quando ganhou 6 jogos, superando as equipes do Grêmio, do América Mineiro, do Palmeiras, do Bahia, do Botafogo e do Atlético Mineiro. O Flamengo, do técnico português Jorge Jesus, atualmente é líder do Campeonato Brasileiro e recentemente engatou 8 vitórias consecutivas, igualando o recorde do Cruzeiro na era dos pontos corridos. A sequência começou com a vitória de 3-1 sobre o Grêmio, e pelo caminho ainda levou a melhor sobre Vasco, Ceará, Palmeiras, Avaí, Santos, Cruzeiro e Internacional. Em 3 ocasiões, o Fluminense venceu 6 partidas consecutivas no Brasileirão, a primeira em 1982 e a segunda em 1988. A terceira e mais recente foi em 2009, quando o clube lutava desesperadamente contra o rebaixamento. E liderado por Fred e comandado pelo técnico Cuca, o clube conseguiu escapar da Série B aos 45 do segundo tempo, muito em conta da sequência de 6 vitórias, superando o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, Sport e Vitória. Foi no Campeonato Brasileiro de 1978 que o Fortaleza engatou 5 vitórias consecutivas, a maior sequência do clube na competição. Sob o comando de Alberto Menezes, o Leão Cearense levou a melhor sobre as equipes do América de São Paulo, Flamengo do Piauí, Motoclube do Maranhão, novamente o Flamengo Piauiense, e a 5ª vitória foi sobre o River também do Piauí. Em 3 oportunidades, o Goiás engatou 6 vitórias consecutivas, e curiosamente as 3 vezes foram na era dos pontos corridos. A primeira vez foi em 2003, a segunda em 2009 e a mais recente foi em 2013, quando o técnico do Esmeraldino era Anderson Moreira. As vítimas foram a Portuguesa, o Bahia, o Vasco, o Atlético Paranaense, o Náutico e o Botafogo. A maior sequência de vitórias do Grêmio no Brasileirão é de 6 jogos e aconteceu em 1978 e em 1980. Na edição de 80, o Imortal engatou a sequência entre a segunda e a terceira fase, e os adversários foram o América de São Paulo, o Colorado do Paraná, a Ponte Preta, novamente o Colorado e o América em jogos do retorno, e o Botafogo já na fase final. O Guarani no Campeonato Brasileiro de 1978 definitivamente sobrou, já que o clube foi merecidamente o campeão, ao vencer os 2 jogos da final contra o Palmeiras. O time, que era comandado pelo técnico Carlos Alberto Silva, nesse ano quebrou o recorde de vitórias consecutivas que permanece até hoje, ao vencer os últimos 11 jogos que disputou na competição. As primeiras 5 vitórias foram válidas pela terceira fase, onde levou a melhor sobre Santos, Botafogo da Paraíba, Goytacás do Rio de Janeiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Londrina.
Já as últimas 6 vitórias foram válidas pelo mata-mata, onde em jogos de ida e volta triunfou sobre o Sport nas quartas, Vasco nas semis e contra o Palmeiras nas finais. Semifinalista em 78, o Internacional, que esteve presente no mesmo grupo que o Guarani na terceira fase, venceu 8 jogos consecutivos naquele ano, sendo que os 6 primeiros foram na terceira fase. As vítimas foram o Londrina, o Goitacás, o Goiás, o Santos, o Botafogo da Paraíba e o Botafogo de Ribeirão Preto, e as 2 outras vitórias foram contra o Santa Cruz na fase quartas de final. O Náutico foi outro clube que em 1978 quebrou seu recorde de vitórias consecutivas, ao vencer 6 jogos na primeira fase. Presente no grupo B, o Timbu começou a série vencendo o Botafogo da Paraíba por 3-1. Depois venceu o Campinense também por 3-1, o Uberaba de Minas Gerais por 2-0, o América de Natal por 1-0, o Sport por 1-0 e o Vila Nova de Minas Gerais também por 1-0. Em 1993, o Palmeiras, que contava com jogadores renomados graças à parceria com a Parmalat, venceu o Campeonato Brasileiro com sobras, e nessa edição o clube também quebrou o recorde de vitórias consecutivas de sua história, ao vencer 8 partidas. Na primeira fase, o Verdão, comandado por Vanderlei Luxemburgo, passou por cima do Atlético Mineiro, do Fluminense, do Vasco, do Guarani, do Sport, mais uma vez do Vasco, do Grêmio e de novo do Atlético Mineiro. Em 2006, o Paraná fez a sua melhor participação na história do Campeonato Brasileiro, ao terminar na 5ª posição, ganhando uma das vagas na Copa Libertadores do ano seguinte. O comandante na surpreendente campanha foi o saudoso Caio Júnior, e também naquele campeonato, o Paraná venceu 6 jogos consecutivos, levando a melhor sobre Ponte Preta, Santa Cruz, Goiás, Flamengo, Atlético Paranaense e Cruzeiro. A maior sequência de vitórias do Paysandu no Brasileirão é de 3 jogos, e aconteceu em 2 oportunidades, a primeira em 1994 e a segunda 10 anos depois. Em 2004, o time do técnico Adilson Batista venceu o Internacional, Botafogo e Vasco. Em nada menos que 7 oportunidades, a Ponte Preta venceu 4 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro, sendo esse o seu recorde. A mais recente foi em 2015, quando o time era comandado pelo técnico Doriva, e as vítimas foram as equipes do Santos, do Goiás, do Fluminense e do Atlético Paranaense. A Portuguesa, que vive o pior momento de sua história, em 2 ocasiões venceu 5 jogos consecutivos. O primeiro feito foi em 1996, quando foi vice-campeão, perdendo o título para o Grêmio. A segunda vez foi um ano depois, quando superou o Guarani, o União São João, o São Paulo, o Corinthians e o Sport. O Clube do Remo, que não disputa a elite do Campeonato Brasileiro desde 1994, tem como maior sequência de vitórias 3 jogos, que foram alcançados em 5 oportunidades, a mais recente em 93. Os adversários que perderam para o Leão Paraense foram o Paysandu, o Náutico e o Goiás. No Brasileirão de 1978, o Santa Cruz foi comandado pelo técnico Evaristo de Macedo, e sob o seu comando, o clube alcançou 5 vitórias consecutivas na primeira fase, ao superar as equipes do América Mineiro, do Uberaba de Minas Gerais, do Botafogo da Paraíba, do Sport e do Uberlândia também de Minas Gerais. A maior sequência de vitórias do Santos no Campeonato Brasileiro aconteceu em 1980, quando venceu 8 jogos consecutivos, sendo que os 7 primeiros foram válidos pelo Grupo C na primeira fase. A sequência começou com uma vitória de 2-0 fora de casa sobre o Itabaiana de Sergipe, e os demais adversários que perderam pro Peixe foram a Ponte Preta, o São Paulo do Rio Grande do Sul, o Botafogo da Paraíba, o Náutico, o Internacional, o Misto do Mato Grosso e o Guarani, em jogo que foi válido pela segunda fase. O recorde de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, como já mencionado, é do Guarani, que venceu 11 jogos em 1978, mas em 2002 o São Paulo por pouco não igualou esse recorde, já que venceu 10 jogos consecutivos. O comandante tricolor era Oswaldo de Oliveira, e as vitórias foram nas 10 rodadas finais da fase classificatória. A sequência começou com uma vitória no Maracanã sobre o Flamengo e prosseguiu ao vencer o Coritiba, Figueirense, Santos, Guarani, Portuguesa, Ponte Preta, Vasco, Vitória e o Botafogo.
Em 2 ocasiões, o Sport venceu 5 jogos consecutivos. A primeira vez foi em 1977 e a última em 1985. Em 85, o clube foi comandado pelo saudoso técnico Carlos Alberto Silva e a série começou ao vencer o ABC de Natal por 3-0. As demais vítimas foram as equipes do Sergipe, do Ceará, do CSA e do Nacional do Amazonas. Foi em 1982 que o Vasco alcançou a maior sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, ao vencer 8 jogos. Presente no Grupo A, o Cruz Maltino, que na época era treinado por Antônio Lopes, venceu o Motoclube, o Paysandu e o Nacional do Amazonas nos jogos de ida e volta, além de somar mais uma vitória sobre o Santos. Já o 8º triunfo sobre o América do Rio foi válido pela segunda fase. O Vitória, por 2 vezes, venceu 4 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro, e ambas as vezes foram no método de pontos corridos. A primeira vez foi em 2003, e a última e mais recente delas em 2008, quando tinha como técnico Wagner Mancini. As vítimas do clube baiano foram o Internacional, o Goiás, a Portuguesa e o Botafogo. Bom pessoal, procurei reunir o maior número de clubes possíveis para alocar nesse tema, e garanto a vocês que a pesquisa não foi nada fácil, então reforço novamente o pedido para que deixem o seu joinha, já que isso é de extrema importância na divulgação.